Nós aqui no Novo Dia temos trazido uma série de casos sobre violência no Rio de Janeiro. Nessa semana, 5 pessoas foram baleadas durante um confronto entre facções criminosas rivais. O Pedro Duran, nosso analista, vai falar mais sobre esse assunto com a gente. Pedro, vamos lá, a gente está aqui relembrando alguns casos e você foi a fundo nesse trabalho até de investigação, de segurança pública no Rio de Janeiro, porque quando a gente fala de guerra entre facções no Rio de Janeiro, a gente está falando de uma história que é antiga. O que vem sendo feito nesse momento para combater a atuação dessas facções e o que a gente também traz de pano de fundo desse confronto entre esses criminosos? O que está acontecendo no Rio de Janeiro, Carol, é uma disputa de território. O Comando Vermelho, que é a principal facção criminosa do Rio e a segunda mais relevante do país, depois apenas do PCC, tem feito investidas sobre o território de outras facções criminosas, notadamente a milícia na zona oeste do Rio de Janeiro e o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, na Zona Norte e na Baixada Fluminense. E isso tem causado essas mortes colaterais de pessoas, até adolescentes que não tinham nada a ver com a história e acabam virando vítimas dessa guerra do tráfico. Então, para a gente entender esse duelo, especialmente entre o Comando Vermelho e o TCP, eu preparei aqui algumas informações que ajudam a dar um panorama de como é que essa guerra do tráfico está acontecendo no Rio de Janeiro. Falando primeiro do Comando Vermelho, é uma facção criminosa bastante antiga, mais antiga inclusive do que o próprio PCC, de 1979. Ela nasceu dentro de um presídio no Rio de Janeiro e aí foi se desenvolvendo, ampliando o seu espaço, a sua atuação e conseguindo hoje ter um domínio bastante significativo sobre várias regiões do Rio. Tem como principais líderes o Marcinho VP e o Fernandinho Beiramar. Os dois estão presos em presídios de segurança máxima, presídios federais. Ainda assim, conseguem, de dentro dos presídios, dar ordens, comandos para que a facção criminosa atue fora deles. Ela tem uma área que é internacional. Há, inclusive, empreitadas do Comando Vermelho para buscar mais espaço e território na América Latina, em outros países para além do Brasil. No Rio de Janeiro, domina várias áreas do Rio, na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Central, na Baixada Fluminense, tem uma atuação bastante significativa. E é uma atuação, Carol, mais hostil contra as forças de segurança do Estado, com resistências bastante significativas quando você tem, por exemplo, operações da Polícia Militar, incursões nas comunidades e o Comando Vermelho reagindo a essas operações. Quem está do outro lado? Do outro lado está o Terceiro Comando Puro. É importante dizer, Carol, que o Terceiro Comando Puro é uma facção criminosa que tem como base algo que no Rio de Janeiro é chamado de as milícias neopentecostalistas, né? Então é o narcopentecostalismo. Por quê? Porque você mistura religião e crime. Eles usam inclusive a bandeira de Israel como sendo o símbolo da facção criminosa. O Complexo de Israel no Rio de Janeiro, uma das comunidades mais violentas da capital fluminense, é dominada pelo TCP, que é uma dissidência de outra facção criminosa, que é o Terceiro Comando. O que a gente tem aqui de líderes ou chefes dessa facção criminosa? A gente tem o coronel, que é o Bruno da Silva Loureiro. A gente tem o TH, que é o Tiago da Silva Fole, conhecido também como TH, ele do Complexo da Maré. E a gente tem o Peixão, que é o Álvaro Malaquias Santa Rosa. Os três estão soltos, estão foragidos. Estão sendo buscados pela polícia e não foram localizados ainda. Diferentemente do Comando Vermelho, o TCP tem uma atuação mais descentralizada. As áreas comandadas pelo tráfico, elas são regionalizadas a comandos locais. Você tem a origem dele em 2002, uma área que se intensifica, se expande na Zona Norte e na Baixada Fluminense, e uma atuação mais discreta, no sentido de ser menos hostil, mas não menos violenta em relação às forças policiais. Esse é um dos duelos hoje posto no Rio de Janeiro e que tem preocupado as autoridades de segurança pública. É cenário de guerra que o Pedro Duran nos traz aqui em detalhes. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.